Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Senhoras e senhores, tudo bem? Bom, hoje estou gravando na segunda-feira, dia 30 de junho, mas vocês vão assistir, então, dia 1º de julho, terça-feira. Data de hoje, quinta-feira, saiu uma decisão da Justiça de Ouro Fino, tutela antecipada. Mas vamos lá, a gente está falando sobre os problemas que o abrigo São Vicente de Paula tem enfrentado. Teve uma intervenção dos vicentinos no abrigo. Quando eu fui falar com a Rosilândia, ela falou, não é intervenção. E aí eu tô com a cópia da ata que diz que é intervenção. Tá? Falaram também que o Lerinho renunciou. Na realidade não renunciou, ele foi afastado. Bom, eu vou mostrar para vocês que houve uma tutela antecipada da Justiça de Ouro Fino, mudando todo o entendimento, tá? E restituindo todo mundo nos seus cargos. Eu vou pedir então para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, tá? Tem um recado de um dos parceiros, eu volto na sequência para a gente conversar, para mostrar para vocês o que aconteceu. Eu recebi a ata da reunião extraordinária que decidiu pela intervenção e demissão de todo mundo, e também recebi agora a decisão da Justiça de Ouro Fino. Tá? Não sai daí não. Em Ouro Fino Auto Posto se conecta, sua melhor opção em abastecimento, gasolina original Ipiranga, a MPM, e sem contar que tem aquele descontão para clientes e conecta. Vem pra cá. Bom, vamos lá, né? Eu tô com a ata na mão aqui. A ata, ela é a ata da reunião extraordinária do Conselho Metropolitano de Pouso Alegre da Sociedade São Vicente de Paula, tá? Aí fundado em 25 de maio de 1960 e instituído em 26 de abril de 1976. Vocês vão entender porque houve uma reunião no dia 4, o abrigo São Vicente de Paula de Ouro Fino quer fazer a desvinculação da Sociedade São Vicente de Paula, tá? E aqui vem, né, vinculado ao Conselho Nacional do Brasil, CNB com sede em Varginha, situado aqui nos endereços e tal, né? Fala do ano, aqui tá, a promoção passa pelo escutar com da caridade, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A reunião presencial realizada no dia 11 de junho, uma semana depois daqui, do fato que Ouro Fino, teve início às 18h30, presidida pela consórcia Rosilândia dos Santos Galdino, que foi aquela que falou comigo lá no abrigo, tá? Na sexta-feira. Presidente com as orações regulamentares, a seguir o momento espiritual com a leitura do Evangelho, tá? Mateus 10, 7-13, lido pelo confrade, né, o José Sebastião da Fonseca, e com os comentários dos presentes. Participaram da reunião os confrades e consórcias com direito a voto. Os confrades e as consórcias, Rosilândia dos Santos Galdino, presidente, Delvanir de Araújo, primeiro vice-presidente, José Sebastião da Fonseca, segundo vice-presidente, Arcione Maria Vieira Gomes, primeira secretária, Patrick Figueiredo de Oliveira, segundo secretário, Felipe Otávio da Silva Bertoldo, primeiro tesoureiro, Maria de Fátima Oliveira, segunda tesoureira, Bruno Fernando Ávila, coordenador da Comissão de Jovens. Reunião convocada para tratar da seguinte ordem do dia: intervenção, negaram que é intervenção, mas está aqui, intervenção no abrigo São Vicente de Paula de Ouro Fino. A reunião foi previamente convocada conforme disposições do Estatuto Social em vigor para tratar da nomeação da equipe interventora, até que seja realizada nova eleição. Diante da situação, nos termos do artigo 50 do Estatuto Social, a destituição de acordo com o capítulo tal, aberta a reunião, a consórcia Rosilândia fez uma breve exposição acerca da situação da obra unida, vinculada ao Conselho Central Nossa Senhora das Graças de Pouso Alegre. O Conselho Metropolitano de Pouso Alegre determinou pelo decreto número 002/2025 do CMPA a intervenção nesta obra unida da Sociedade São Vicente de Paula e determinou a convocação da presente reunião. A intervenção se justifica pelos seguintes motivos. Primeiro, recusa em realizar as adequações do Estatuto Social da Obra Unida de acordo com o novo Estatuto Social da Sociedade São Vicente de Paula do Brasil. 2.
o não recolhimento da contribuição regulamentar do 100ª, determinado em regulamento da Sociedade de São Vicente de Paulo. 3. Pela não aceitação da centralização da contabilidade. 4. Por não frequentar as reuniões da Conferência Vicentina. 5. Por se reunirem juntamente com a administração da obra e com a comunidade local com a intenção de desvincular o abrigo da Sociedade de São Vicente de Paulo sem o conhecimento da hierarquia superior. 6. O presidente, formalmente em ofício número 023/2025, diz não concordar com o regulamento da Sociedade de São Vicente de Paulo e também que se recusa a participar das reuniões e dos eventos dos conselhos superiores. Após todas as explicações, a consórcia Roseli dos Santos Galdino colocou a questão em votação. Os diretores e votantes presentes decidiram, por unanimidade, pela intervenção no abrigo São Vicente de Ouro Fino, tá? Pelo prazo de 180 dias, com o fundamento do artigo 50 do Estatuto Social. Ato contínuo apresentou a equipe interventora, sendo também aprovada por unanimidade. A equipe interventora ficou assim constituída: como interventor, o confrade Douglas Isaías Cardoso, brasileiro, solteiro, funcionário público. Deixa eu pegar aqui a outra imagem. Residente na Alameda das Azaleias, número tal, né, da Casa de Boa Esperança. Secretária consórcia Luciana Aparecida Cesário Palmeira, brasileira, casada, rede comercial, residente em Varginha. Tesoureira consórcia Maria Aparecida Gabriel, brasileira, divorciada, cuidadora de idosos, residente à rua tal, em Ouro Fino, Minas Gerais. De acordo com o artigo 81 da regra, e depois decreto de intervenção com a nomeação da equipe interventora para efetivação deste processo. Caberá à equipe interventora praticar todos os atos da gestão de administração, movimentar conjuntamente contas correntes, assinar balanços, contratar e demitir funcionários, bem como tudo que for necessário para o bem caminhar, administrar o abrigo São Vicente de Paulo de Ouro Fino. Tá. Praticando todas as competências, tá, beleza. Aqui foi o decreto deles destituindo a diretoria do abrigo de Ouro Fino, né? E aí, obviamente, né, eu teria uma entrevista com o pessoal que é da antiga e atual administração, né, que o pessoal foi afastado cedo, retorna agora. Tinha uma entrevista marcada, obviamente eu ia deixar o pessoal da obra lá, Posar falar também. E vários relatos de funcionários dizendo que antigamente eles tinham 2 óbitos de idosos por maus tratos, na verdade, falta de competência do pessoal, falta de alimentação, falta de shampoo, uma série de situações, falta de fralda, há mais de 4 anos atrás. Por esse motivo foi feita uma intervenção e o Ministério Público interviu, né, e nomeou essa equipe que está lá, que inclusive tirou o abrigo do buraco. Né? E eles alegam que nunca receberam nada da Sociedade de São Vicente de Paulo quando o negócio estava no buraco, que foram os munícipes de Ouro Fino, Inconfidentes, e suas respectivas prefeituras que colaboraram para a retirada do abrigo do buraco, do vermelho, da situação crítica que estava. Tá? E aí foi feito, né, processo, foi feito um pedido para a Justiça de Ouro Fino, tá, uma tutela antecipada, para suspender esse decreto da obra, tá, o decreto 002/2025, tá, para ele que fosse cassado. Então vamos lá. Autor, Ministério Público. Olha só. Vamos lá. Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, está aparecendo aqui para vocês, como estava o outro. Justiça de Primeira Instância, Comarca de Ouro Fino, segunda Vara Civil, Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Ouro Fino. Tá? Avenida Ciro Gonçalves, tá? Processo. Os números, tá, gente? Eu vou borrar, porque a plataforma, ela não permite que se coloquem documentos, né? Coloquem documentos sensíveis, CPF, RG, não pode aparecer. Da mesma forma, eu fiz aí na ata, borrei os números, o endereço, deixei só o nome das pessoas. Aqui é a mesma situação, tá? Vou borrar o número do processo, porque pode ser que a plataforma entenda que é dado sensível, mas não é porque eu quero, não. E outra, se você pesquisar, não é segredo de justiça, está aberto para todo mundo. Processo tal, né? Autor, Ministério Público, é o próprio Ministério Público estacionando a obra, estacionando os vicentinos,
É o Conselho Metropolitano de Pouso Alegre, tá? E aparece um CPF aqui, o CNPJ aqui, que eu também vou borrar, né? Trata-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência, que isso anulatar e já anular e já entrar, né? Ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do Conselho Metropolitano de Pouso Alegre e do Conselho Central Nossa Senhora das Graças, ambos da Sociedade São Vicente de Paulo, o procedimento de suspensão dos efeitos do Decreto 02/2025, que determinou a intervenção no abrigo São Vicente de Paulo de Ouro Fino, com nomeação de nova diretoria por 180 dias. Tá? Vamos lá, né? Alega-se que a intervenção configura represália à atual diretoria, que vem exercendo gestão regular e responsável com melhoria dos serviços de captação de recursos públicos sem prejuízo aos idosos. Sustenta-se ainda que os interventores não possuem vínculo com a comunidade local e estariam motivados por interesses patrimoniais e não pela proteção institucional. A inicial foi instruída com os documentos pertinentes e o relatório passa a decisão quanto à tutela pretendida. Segundo a inteligência do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência pode ser concedida. Aqui é informação da Justiça que pode ser feito o que não, né? Na ação aqui. Vamos lá. Eu estou pulando algumas coisas, que senão vai ficar muito longo, são 13 páginas, não dá para ler tudo para vocês, tá? Artigo 50, a obra unida reconhece a carta que o Conselho Nacional do Brasil da Sociedade São de Paulo como órgão normativo da atividade vicentina em todo o território brasileiro, o Conselho Metropolitano de Pouso Alegre da mesma entidade como órgão fiscalizador e o Conselho Central Nacional das Graças de Pouso Alegre como órgão que se subordina. Podem intervir dentro dessa unidade vicentina a qualquer tempo, com base em motivos justificados para preservar seu regular funcionamento e resguardar seu patrimônio. Lembrando que todo aquele terreno do abrigo São Vicente de Paulo foi doado, tá? Aquilo ali não era dos vicentinos, eles receberam como doação para a criação do abrigo. A norma estatutária cristalina condicionar a intervenção à existência de motivos justificados e a finalidade de preservar seu regular funcionamento e resguardar seu patrimônio. A intervenção, portanto, não pode ser arbitrária ou desprovida de causa legítima, devendo visar a proteção da instituição e seus beneficiários, e não meros desentendimentos administrativos ou hierárquicos. Né? Contudo, os documentos trazidos aos autos indicam que a diretoria vinha exercendo gestão regular e que a intervenção ocorreu sem demonstração de motivos justificados. O Ministério Público aponta, inclusive, que a atual gestão resgatou a instituição de um estado de abandono e a colocou em funcionamento regular, com captação de recursos públicos por meio de convênios com os municípios de Inconfidentes e Ouro Fino. Os termos da declaração da senhora Elizabeth Brandão Junqueira, secretária de diretoria do asilo, da senhora Maria Auxiliadora Simões Faria, voluntária do abrigo, e da senhora Paola Carolina do Couto, enfermeira, responsável pelo abrigo, corroboraram a tese do Ministério Público de que a entidade vinha funcionando regularmente, com todas as obrigações em dia e os interesses dos idosos devidamente resguardados. Ademais, o ofício 041 de 2023, encaminhado à administradora do abrigo São Vicente de Paulo, revela que o próprio Conselho Metropolitano reconheceu os avanços significativos promovidos pela atual gestão. Tá? Vamos lá, tem mais, né? Destaca o título significado dos seguintes trechos do documento. As iniciativas abrangentes da gestão financeira têm sido exemplares, resultando em uma administração sólida e transparente, refletindo diretamente no bem-estar e no conforto dos residentes. As melhorias na qualidade de vida e na saúde dos residentes são notáveis e dignas de reconhecimento. Sua atenção detalhada às necessidades individuais dos idosos, juntamente com o envolvimento de uma equipe multidisciplinar, reflete uma compreensão profunda dessas demandas, promovendo um ambiente enriquecedor e seguro. Tem que ter bastante informação aqui. Portanto, há fortes indícios de que a intervenção teve por único fundamento a intenção da diretoria em se desvincular da Sociedade São Vicente de Paulo, o que, embora relevante no contexto estatutário, não se configura como risco direto ao funcionamento ou ao patrimônio da entidade, tampouco justifica a medida tão drástica. Aliás, é fundamental registrar que o asilo já enfrentou situação de maior gravidade e complexidade, inclusive durante a pandemia que assolou o país, sem que o Conselho Metropolitano da Sociedade São Vicente de Paulo tivesse atuado de forma satisfatória ou adotado medidas interventivas nos moldes ora propostos. Neste ponto, destaca o trecho relevante da ata da reunião extraordinária realizada na diretoria, segundo o qual a intervenção administrativa somente justifica em casos graves de violação de direitos,
como situações de negligência, maus tratos aos idosos, abuso financeiro, condições inadequadas de moradia, falhas na gestão, risco à saúde pública e ausência de profissionais qualificados. Tá? Tais circunstâncias, de fato, estavam presentes no ano de 2021, tá? Quando teve a intervenção lá. Eu estou lendo aqui, viu, gente? Isso aqui é uma peça do Ministério Público de Ouro Fino. Vamos lá. Aqui foi a redação do Dr. Mário, tá? Dr. Mário, promotor de justiça. Destaco ainda as declarações da enfermeira responsável, a senhora Paola Carolina do Couto, que iniciou seu trabalho no Abrigo São Vicente de Paulo como cuidadora de idosos em setembro de 2020 e se tornou enfermeira assistencial até o final de abril de 2025. A declarante informou que, ao começar a trabalhar no Asilo São Vicente de Paulo, encontrou a instituição em condições precárias, com estrutura física comprometida, falta de produtos de higiene, escassez de fraldas e alimentação inadequada e repetitiva, sem valor nutricional. Relatou que, entre o final de 2020 e junho de 2021, houve intervenção do Conselho Metropolitano sem que houvesse melhorias. A situação só começou a mudar com a chegada da nova gestão, composta pela diretora Luciana Alves, presidente Aureliano Faria e equipe técnica qualificada, quando foram realizadas reformas, adquiridos novos equipamentos e implementada uma gestão eficiente, com cuidados adequados aos idosos e regularização do pagamento dos direitos trabalhistas dos idosos. Vou pegar aqui mais aqui, né? Vamos lá. A intervenção no artigo, temos o artigo 50, deve ser um instrumento para preservar o funcionamento e o patrimônio, e não para punir ou retardar decisões internas da diretoria, embora possam desagradar a hierarquia superior. Não compromete a finalidade social da instituição ou a sua saúde financeira. Né? Ressalte-se que a destituição imediata da diretoria, sem transição adequada, somada à ausência de vínculo dos interventores com a realidade local, pode comprometer seriamente a continuidade dos serviços essenciais prestados aos idosos, público especialmente vulnerável. A alegação de que a medida foi uma represária contra os atuais ocupantes da diretoria ganha força diante do contexto apresentado, especialmente a abrupta destituição da diretoria e a preocupação dos interventores com o patrimônio em detrimento dos idosos. O presidente do abrigo, o senhor Aureliano Faria Sobrinho, em suas declarações prestadas junto à Promotoria de Justiça, afirmou que não renunciou ao cargo. Ao contrário do que foi afirmado pelo advogado do Conselho Metropolitano em entrevista concedida ao canal de reportagem de Sul das Gerais no dia 27 de junho de 2025. O senhor Aureliano relatou acreditar que o único interesse do Conselho Metropolitano é o patrimônio do asilo e que os membros do referido Conselho não demonstram preocupação com a finalidade principal da entidade, qual seja o seu bom funcionamento em prol do bem-estar dos idosos acolhidos. Informou que o asilo possui alguns lotes disponíveis para venda e que o produto dessas vendas seria, caso se concretizassem, será extremamente benéfico para a entidade. Ressaltou, contudo, que tal alienação depende da anuência do Conselho Metropolitano, o qual, embora tenha prometido resolver a questão, não adotou qualquer providência até o momento. Diante do exposto, constata-se que a intervenção não se baseou em motivos justificados que visem a preservação do regular funcionamento e do patrimônio do asilo, mas sim em questões de alinhamento hierárquico e possíveis desavenças administrativas. Em favor da suspensão do decreto, é portanto patente, né? Ele colocou um termo em latim que eu não sei o que quer dizer. Perigo da demora, por sua vez, evidente e iminente a manutenção da intervenção com destituição da diretoria que vinha administrando o abrigo de forma regular e responsável, pode gerar graves prejuízos aos idosos abrigados. Bom, deixa eu achar onde eu estava aqui, né? Eu vou mais lá para o final, gente. Agora eu aumentei tudo. Vamos lá, agora eu vou mais lá para o final, que já é a decisão do juiz, já é o Dr. João Cláudio que está falando aqui, né? Caso ao final da instrução processual se demonstre ilegalidade de pertinência da intervenção, os efeitos legais poderão ser restabelecidos sem maiores prejuízos aos requeridos, ao passo que a não concessão da liminar poderia considerar uma situação de fato difícil ou impossível reversão em detrimento dos interesses dos idosos no regular funcionamento. Ante o exposto, aqui eu tenho que frisar, defiro o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público e suspendo imediatamente os efeitos do Decreto 02/2025, de 11 de junho de 2025, da Sociedade São Vicente de Paulo, que determinou a intervenção no abrigo São Vicente de Paulo de Ouro Fino.
Determino o imediato restabelecimento da diretoria do abrigo São Vicente de Paulo, que se encontrava em exercício antes da comunicação da intervenção em 27 de junho de 2025. Determino que a equipe interventora, nomeada pelo referido decreto, se abstenha de praticar qualquer ato que interfira no funcionamento da entidade, sob pena de multa diária de R$ 5.000, limitada a 10 dias, sem prejuízo de outras sanções cíveis e criminais cabíveis. Espeça-se o necessário com urgência. Citem-se os requeridos para, querendo apresentarem contestação no prazo legal. Intime-se, cumpra-se, Ouro Fino, João Cláudio Teodoro, juiz de direito. Bom, né? Eu tenho que comentar, não tem jeito de deixar de comentar isso aqui. Até não ia comentar, mas não tem jeito, tem mais um comentáriozinho. Na verdade, mais de um. Vamos lá. Identifiquei pelo menos 2 mentiras proferidas pela Roselange. Tá, Roselange? Tenho certeza que você vai assistir isso aqui. A primeira foi quando eu cheguei e falei assim, olha, eu vim aqui por causa da intervenção. Não tem intervenção. Desculpa, não é da Roselange, assim. Vamos colocar assim dos interventores. Aí foi ela falou, não foi intervenção. Não foi intervenção. Isso não é intervenção. E ali a ata diz intervenção. O processo diz intervenção. E ela falou que não é intervenção. E aí, o Lerinho foi destituído? Não. Ele não foi destituído. Ele renunciou. Está provado que ele não renunciou. Inclusive na própria peça, né, diz que ele não renunciou, ele foi destituído. E ele também gravou comigo, né? Quem já tinha visto, antes de eu ir lá falar com o Dr. Maurício e com a Roselange, ele já tinha gravado dizendo, né? Ele não afirmou categoricamente, mas ele deixou claro que ele não pediu, ele não renunciou, né? E se ele tivesse renunciado, nós temos um vice-presidente, que é o Jair Prado, né? Isso não justifica, o presidente renunciou, vamos colocar e vamos fazer uma intervenção que o presidente renunciou. Opa, não é bem assim. O presidente renunciou, nós temos um vice-presidente que é exatamente para isso. O vice-presidente assume a presidência e não tem necessidade nenhuma de fazer uma nova eleição ou muito menos de ter uma intervenção. Tá? O vice-presidente assumiria, sem problema nenhum. Então, a justificativa de renúncia do presidente para vir uma intervenção não colou. E aí, isso foi claramente, tá, uma retaliação por conta da reunião do dia 4, que era o quê? Uma reunião com a sociedade para viabilizar, né, de repente, a dissociação, né, o desligamento do abrigo de Ouro Fino da sociedade de São Vicente de Paulo como um todo. Isso não impede vicentinos continuarem ali trabalhando. Mas por que esse desvinculamento, né? Essa separação de acordo com informações nos momentos de maior perrengue, de maior falta de dinheiro, de tudo, a sociedade lá de cima nunca mandou para baixo, é sempre de baixo para cima, né? Tem que subir. E aí tem-se um patrimônio ali de aproximadamente 14 milhões de reais. A avaliação que foi feita aí. E parece, não estou afirmando, parece que a obra diz: querem desvincular, paguem os 14 e vocês ficam com a casa, eles ficam com o imóvel. Gostaria muito que alguém sentasse comigo e a gente batesse um papo e esclarecesse o pessoal daqui. Obviamente eu vou dar espaço para a Luciana, para o Lerinho, para a gente sentar, conversar, viu, gente? Vamos bater um papo sobre isso. E também vou falar com o pessoal da obra, Roselange, vamos lá, para o pessoal gravar aqui. Você assiste o que eles falaram e a gente senta de novo, né? Você, o Dr. Maurício, e a gente conversa. Aí um bate-papo com calma, sossegadinho, para a gente poder colocar tudo, os pingos nos is, para que a população de Ouro Fino e de Inconfidente são as 2 cidades que têm maior interesse que o abrigo continue funcionando com excelência, tá? Tem maior interesse, né, na obra do asilo, né, de Ouro Fino, interesse realmente prático, interesse
dê uso para que seus idosos, para que nossos idosos tenham qualidade de vida, os que estão lá, tá? Não somente interesse financeiro. Tá? Bom, é isso. Eu vou pedir agora para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Vou ficando por aqui e eu acredito que a gente vai ter muito mais informações com relação a essa situação. E a informação que eu tenho também é que a passeata das 9 horas foi mantida. Tá? Se você conseguir assistir só das 9, puder estar lá em frente à Prefeitura de Ouro Fino, beleza, se não puder, depois a gente vê como ficou. Valeu, até a próxima! Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.